Mas vamos mudar de assunto, vamos voltar ao Atlético. Você percebe que a gente vai um pouco, volta e tal, mas é para prender vocês aqui conosco. O Carneiro deu a deixa, o Mafuz quer comentar o assunto. A gente publicou uma matéria no 12 Esportes, assinada pelo Fernando Rudinick, que dá ali um panorama da atual situação administrativa do Furacão, né? Mário Celso Petralha deixou o hospital em São Paulo, que estava em tratamento, voltou a Curitiba e está, claro que, como todos conhecem muito bem aqui o personagem, jamais vai se desligar do Atlético, mas está em segundo plano, tratando de questões específicas e fora da rotina do dia a dia mais comum, digamos assim. E aí só vou passar os nomes aqui até para vocês terem mais subsídios aí, conforme a apuração do Fernando. Quem está tocando é uma espécie de comitê gestor formado pelo Aguinaldo Coelho de Farias, diretor superintendente, Márcio Lara, diretor financeiro, e Rodrigo Gama Monteiro, diretor jurídico, além de Fernando Avelino Volpato, diretor de patrimônio. Eu quero falar sobre isso. Então, primeiro eu quero dizer, vamos lá, quero dizer o seguinte: essa história que o Petralha não está mandando é tudo conversa. Ele formalmente não está representando o Atlético, mas não tem decisão importante que não passe pelo WhatsApp dele. Ele está com boa saúde, sarou? Não, ele está melhorando. Ele está se recuperando. Não, eu não tenho acesso a informação mas nenhuma. eu tenho o clube informação. Também não presta muitas informações. Mas eu tenho... ficaram... diz que até ele ficou aborrecido com uma coluna que eu fiz do 1-2, de que a saúde dele era uma questão de ordem pública a partir do momento em que há 25, 30 anos ele é dirigente, o maior dirigente do futebol brasileiro, e que revolucionou o Clube Atlético Paranaense. Não gostaram. Sim, mas se o Papa tem que dar satisfação exatamente, da cirurgia... E eu continuo Imagine achando... o Petralha, que é o Papa do Atlético. Eu continuo achando que a saúde dele é de interesse da torcida do Clube Atlético Paranaense. E aí a gente até conversou, irmão, isso não significa entrar na intimidade. Não, eu não estou entrando. Não, pelo contrário, com o maior respeito. Sim. Agora, esses nomes... Não, eu quero só falar o seguinte... Mas esses senhores aí, por que eles não mandam o Filipão ficar quieto? Não, porque não mandam no clube. Mas então o Atlético não tem diretoria. Mas não tem, eu só quero falar que eu não acredito em conselho gestor... Comitê gestor de pessoas subordinadas. Todos aqui são dependentes do Atlético. Todos são pagos? Todos. O presidente Aguinaldo Coelho de Farias, ele é dentista, ele faz ou já fez prestação de serviço para o Atlético. Mas o quê? Ponto imóvel? Não, ele é dentista mesmo, aliás, um grande dentista. Centroavante, o que é? Hã? O que é o serviço? Não, dentista. Não, tudo bem, só quero entender, porque eu não conheço. Márcio Lara, ele caiu de paraquedas dentro do Atlético. Não, mas esse é executivo. Paranaense. Não, esse é funcionário do clube. Não, mas é vice-presidente do clube. Mas a diretoria é toda profissional. O Atlético antecipou a SAF. Mas aí que eu quero dizer, o Fernando Avelino Volpato cuida da Baixada. Do estádio da Baixada. O que ele tem com aquele senhor, o Volpato? Ele é irmão, ele é irmão do genro do Mário Celso. Ele é irmão, mas é uma pessoa competente. Então, ótimo. Dentro da proposta de trabalho dele. E aqui o único confiável como profissional é o Rodrigo Gama Monteiro, o advogado, que pessoalmente eu tenho diferenças, que assinou várias petições. Não é só com ele, né? Ele assinou várias petições. Não, ele assinou várias petições contra mim, como advogado do Marciolara, advogado do Petralha, mas ele é competente. É uma pessoa absolutamente capaz. Há quem diga que pode ser, inclusive... Não, mas é tudo subordinado ao Atlético. Posso pegar aqui? Conselho gestor... O Atlético teve quando tinha Petralha, Demirador e Enio Fornéia. Porque um não dependia do outro. Os três independentes, os três em situação financeira definitiva, estabilizada. Por isso que o Atlético de 1995 a 2001 comprou e construiu o CT do Caju,
comprou, destruiu a Baixada, o Farinhacão, e construiu a Baixada, foi para a Libertadores e foi campeão do Brasil. Por quê? Pessoas independentes, que eles só visavam o interesse do Atlético. Não eram subordinados. Agora é todo mundo subordinado. E isso faz com que a perspectiva de sucessão dependente do Petralha vai ser muito difícil dentro do Isso não Atlético. tem a dúvida. Como A é que você vê transição... esse cenário Com médio e muita longo preocupação, prazo? muita preocupação. Se o Mário Celso Petralha, por qualquer motivo, se afastar da presidência do clube, a transição aí vai ser muito traumática, não tenho nenhuma dúvida E, disso. Carneiro, há quem diga até que é claro que o Atlético é um clube muito sólido, embora... Não é autossuficiente. O que eu ia falar assim, a gente não se surpreenderia se em curto prazo as coisas ficassem difíceis, porque o futebol... Não é pode ocorrer isso, né? autossuficiente, como poucos no Brasil são autossuficientes. Você tem que pegar o exemplo das grandes empresas, né? E eu trabalhei muito com publicidade, com grandes empresas que haviam em Curitiba, e praticamente nenhuma existe mais. Porque, ao contrário da sucessão, vamos supor, nas empresas, que eram familiares. Então, tinha lá grandes empreendedores, os homens que criaram a estrutura de marcas famosíssimas em Curitiba, todos eram meus patrocinadores nas transmissões esportivas, e hoje, a segunda geração, terceira geração, aquilo foi se desfazendo. No Atlético Paranaense, claro, não vai acontecer, eu espero que não aconteça, mas você não tem como substituir o Mário Celso Petralha, né, pela grandeza dele. E a competição do futebol é cada vez mais acirrada. Não, né? é evidente. Agora, se o Atlético, aí o Mafuz levantou uma questão, se o Atlético chamasse, pelo menos, né, esses elementos que têm experiência, e eu acrescentaria aí o Marcos Coelho, claro, que era o jurídico da época do clube, e outros que ajudaram no futebol do clube. Eu falo do Enio e do Ademir, porque eles é que se destacaram mais junto com o Petralha. Mas deve também tem outras pessoas. Tem outras pessoas. Com certeza tem. Eu acho que o Atlético tinha que voltar a ser isso, o Atlético dos atleticanos, e não o Atlético dos empregados.